Você sabe da importância do primeiro exercício no seu treino? E eu vou te dizer que é tão importante que isso vai definir se o seu músculo vai desenvolver ou não. E mano, até eu já errei pra caramba nisso aí, hein? Quando você vai pro treino, principalmente de músculos como peitoral, costas, glúteo, quadríceps, você tem que tomar muito cuidado para que o trabalho não seja direcionado para outros músculos. Quando você vai precisamente para um exercício, você tem o músculo motor primário, ou seja, é aquele músculo que a gente quer trabalhar. A gente tem os músculos sinergistas, ou seja, músculos que trabalham junto. Vou te dar um exemplo aqui. Quando você faz peitoral, o anterior de ombro e o tríceps são sinergistas. Interessante. E se você fadigar o sinergista antes do músculo motor primário? Agora você já tá começando a entender. Vamos fazer um treino de costas. E aí você tem como sinergistas bíceps, braquial radial, deltoide posterior. E se esses caras falharem antes do que as suas próprias costas? E agora? Você começa a ter o treino prejudicado. Na grande maioria das vezes, o sinergista, ele é mais fraco do que o motor primário. Fica ainda mais fácil desse cara fadigar antes do que o músculo que você quer. Isso acontece comigo no treino de peito, meu ombro sempre falha antes. Percebeu? Você acaba prejudicando o desenvolvimento do peitoral porque o seu ombro enxerido vai lá, mete o nariz na frente e fadiga antes. Ele ainda não dá conta do recado e atrapalha o bagulho. Você já ouviu falar em escrita do movimento? Vou te contar uma história porque é necessária. Quando apareceu o treinamento funcional, eu, que sempre fui do ferro do body, eu falei assim, mano, eu preciso entender o que esses caras fazem. Antes de vir essa rivalidade entre o crossfit e a musculação, existia o funcional e a musculação. A galera não gostava muito. Eu falei, mano, eu não sei o que os caras fazem, vou lá fazer curso com os caras. Fui lá, mano, sentei na cadeirinha de aluno do treinamento funcional. Deixou o ferro pra trás. É boa, Ranizito, essa você mandou bem. Deixei o ferro pra trás e fui lá no funcional. E com eles eu aprendi esse termo chamado escrita do movimento. A escrita do movimento, ela basicamente é o seguinte, é o que o seu cérebro já meio que decodificou qual é a melhor forma de fazer um movimento. Ranizito, você tá aqui na Ironberg agora. E aí você vai pra sua casa. Não tem um caminho que você faz? Sim. Esse caminho é pra chegar na sua casa. Mas você concorda comigo que existem vários outros caminhos possíveis? Mas concorda comigo também que você já se acostumou a fazer esse caminho, de forma até você ir de forma mais automática mesmo? Às vezes eu chego lá e falo, cara, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei aqui? Exatamente. É porque você já automatizou um caminho. Os movimentos são a mesma coisa. Porém, é um caminho de neurônios. Então, quando você pensa assim, mano, eu vou sentar, o seu corpo já entende, mano, beleza, ativa esse músculo, ativa aquele e tal, vai assim, vai assado e pau, chegou lá. Quando você vai fazer um dumbbell press, o seu corpo já entendeu, falou, mano, ativa esse, ativa aquele e tal, desce essa articulação aqui, desce ali e tal. Ou seja, você já automatizou uma forma de fazer o movimento por meio de músculos que vão te proporcionar aquilo. Mas o que encrespa? A gente é dominante de braço. Tudo que você vai fazer, o seu corpo entende que é mais fácil fazer com o braço, mais fácil fazer com os músculos do braço. Músculos esses que são mais fracos do que peito, do que costas. Ou seja, seguindo a ideia de escrita do movimento, o seu cérebro vai querer fazer todos os movimentos dando preferência para ativação do braço. E aí, meu camarada, você vai fazer costas, vai fadigar primeiro o bíceps. Você vai fazer peitoral, vai fadigar primeiro o deltoide anterior, primeiro o tríceps. Aí fica com o braço grande e o peito esmilinguido. É tipo isso. Você consegue ter um trabalho bom no braço, mas um trabalho ruim nas costas. Na grande maioria das vezes, mulherada vai treinar perna, não consegue ativar bem o glúteo, porque ativa muito o quadríceps. Dá pra resolver? Você tá aqui, né, viado? A gente precisa começar o treino de uma maneira que a gente fala pro nosso cérebro. Falou, mano, seguinte, eu quero ativar a teta, ou eu quero ativar o glúteo, eu quero ativar o quadríceps. Eu quero direcionar o trabalho pro músculo certo. Existe uma ferramenta que eu vou te entregar agora, que ela se chama série de ativação. Vamos imaginar que você quer trabalhar dorsal. E você já se ligou que o bíceps, ele é enxerido e vai pegar
boa parte do trabalho para ele. Você vai fazer um exercício que tem por característica ligar no seu cérebro o trabalho da dorsal. É como se você pegasse a dorsal no final da fila e falasse assim, ela é VIP, por favor me dê licença, e colocar ela para entrar na frente de todos. Exercício esse que eu já vou aqui te recomendar como uma puxada alta, porque ela é um exercício isolado para dorsal, que, diga-se de passagem, não trabalha o bíceps. E aí, você vai fazer ali 1, 2 séries de ativação, somente isso. Nesse momento, a proposta não é você fadigar o músculo, não é você trabalhar o músculo, é só você conectar ele de forma neural. E existem algumas estratégias também para fazer isso de forma mais intensificada, que eu ensino lá no Muscle 60D. Tem várias coisas lá, tem suporte técnico de personal, nutricionista, fisioterapeuta, uma porrada de coisa que você vai entender quando você clicar no link aí embaixo. Mas, qual é que é aqui? Você vai fazer essa série e você vai se concentrar bastante na dorsal. Beleza, se concentre, você sente ela. Terminou essas séries? Aí você vai, por exemplo, para um pulley frente. É só um exemplo. E quando você começar a série, caraca, você vai sentir muito mais conexão com a sua dorsal. E aí você vai conseguir ativar mais ela, levar mais trabalho para ela. Muda tanto assim essa percepção? Absurdamente. Vou dar outro exemplo para você. Quando você faz agachamento, é um exercício que você trabalha tanto o quadríceps, tanto o glúteo. Existem pessoas que são dominantes de quadríceps. Em contrapartida, existem outras que são dominantes de glúteo. Você vai ver uma pessoa que faz muito agachamento, tem um quadríceps desse tamanho. Aí você vai ver outra pessoa que faz muito agachamento e tem um glúteo desse tamanho. E uma não consegue trabalhar mais a coxa e a outra não consegue trabalhar mais o glúteo. Aí você vai falar, Caxo, e agora? Dá para fazer uma fusão? A questão é, a escrita de movimento dela faz o agachamento ativando mais o quadríceps, enquanto a outra tem a escrita ativando mais o glúteo. Também dá para fazer série de ativação para conseguir direcionar o trabalho. E aí você deve estar pensando nesse momento, caraca, eu nunca na minha vida imaginei isso. Muito bem, pode falar, Lala, eu te amo. Mas vão existir alguns músculos que você não vai precisar fazer uma série de ativação para mudar o game, igual você está entendendo aqui. E se você for um pouco sagaz, você já se ligou quais eles são. Músculos do braço, eles por si só, eles já se metem na frente. Então, você não precisa ter uma grande preocupação em série de ativação. Mas existem também algumas estratégias para conseguir ativá-los mais. E quando eu falo para você do crossover, do crucifixo máquina, eu tô te trazendo exercícios que, primeiro, são monoarticulares. Eles estão trabalhando somente uma articulação. Segundo, eles tiram de cena o principal músculo abelhudo. Na verdade, um dos principais, né, que é o tríceps. Porque você está trabalhando ali um exercício mais isolado de peitoral, vai ter um pouco de anterior de ombro também. E a questão é, você está conseguindo se conectar somente com o peitoral. Ou pelo menos majoritariamente com o peitoral. E aí, velho, é como se você pegasse um circuito, ficasse ativando ele. Imagina que esse circuito é de ativação do peitoral. Isso durante o exercício, durante o movimento. E aí você tá fazendo esse circuito, essa série de ativação, faz. Quando você sai dali e vai para um outro exercício que você pode ter outros circuitos, esse circuito, ele tá mais ativado. É como se ele tivesse mais ligado. E isso vai favorecer o trabalho de peitoral nos exercícios subsequentes. Que eu já te recomendo que seja um exercício que você consiga manipular uma carga alta, e aí a gente já começa a entrar em outras estratégias de treino, de como elaborar esse treino. Você vai conseguir ativar mais ele em todos os próximos exercícios. A não ser que você faça alguma merda no meio do caminho. Tipo assim, mano, você se desconectar do bagulho. Mas o fato de você ter feito esse trabalho antes vai fazer com que esse músculo ele seja mais recrutado, mais ativado em todos os próximos exercícios. Eu separei pra você esse vídeo aqui, ó, que são 5 séries, 5 técnicas avançadas que, mano, vão fazer seu músculo crescer demais. Então, qual é a proposta? É você usar a estratégia que eu te passei nesse vídeo e no meio do treino, mais pro final do treino, você usar essas estratégias aqui, ó. Mano, vai ficar brabo.